Boa noite a todos que estão chegando, obrigado, boa noite, Silvia, boa noite. A gente está tentando aqui, olá, Solange, boa noite, ei, Solange, vamos ver a Solange, não, Solange, a Solange está tentando entrar, eu sou o Mauro, da Companhia dos Viajantes, a gente está hoje aqui em Floripa, não ouve? Lá, Katia Piccoli, tudo bom? Fiquem aí, não saiam daí, a gente vai falar bastante hoje. Ver se eu consigo. Eu estou aqui com a Solange, agora eu vi o Eba. Vamos ver se consigo colocar você aqui. Convidei de novo. Vamos ver se dá certo agora. Olá, Marcos, tudo bom? Boa noite a todos que estão vindo. Ei! Agora deu certo. Agora deu certo, oba! Então, eu sou o Mauro, da Companhia dos Viajantes, aqui a gente está em Floripa, com chuva e vento, e junto com a querida Solange Zuri, ela já vai se apresentar, já vai falar quem ela é. E oi, Marcos, tudo bom? Saudade de você, tudo bem? Então, a gente está aqui nesse encontro hoje à noite, né? E aqui em Santa Catarina, Florianópolis, para eu e a Solange, nós vamos ter um workshop no dia 12, no sábado à tarde, nos labirintos do fauno, e a gente vai conversar hoje sobre o workshop, como é que é o trabalho, o que, que a gente vai trazer para vocês nesse workshop e dar maiores informações. O espaço está aberto para as perguntas, tá? É, façam todas as perguntas que vocês quiserem. E então vamos começar. Então, como eu me apresentei já, sou Mauro, da Companhia dos Viajantes. A Companhia dos Viajantes é um espaço terapêutico e cultural lá de Curitiba. E a gente está agora aqui em Florianópolis para esse workshop que eu falei, nos Labirintos do Fauno. E para esse workshop, eu convidei a terapeuta Solange Zuri. Eu vou contar rapidinho quem eu sou. Eu sou o Mauro, contador de histórias. Trabalho há mais ou menos 15 a 20 anos com contos, como contador de histórias e como também, assim, trabalhando os símbolos, os signos das histórias. Né? Trabalho junto com a terapeuta Marta Teixeira. Nós já fizemos vários trabalhos sobre contos, sobre os símbolos, sobre os signos dos contos, né? Já ministramos cursos na Casa do Contador de Histórias, somos fundadores da Casa do Contador de Histórias, eu e a Marta. Já fizemos vários cursos aqui em Florianópolis, na Sagres, onde a gente conheceu a Solange e mais um monte de gente maravilhosa aqui. E, e aí surgiu a oportunidade de trazer esse trabalho para cá, para Florianópolis. Então, agora eu queria que a Solange falasse um pouquinho de quem ela é, o que, que ela faz, como que ela migrou da carreira, ela é dentista, né, de formação, né, e como é que ela migrou de dentista de Tiradentes para terapeuta. Boa noite, querida. Obrigado, Solange. Boa noite, meu querido Mauro. É um grande prazer estar aqui junto com você, né? E agradeço o convite para estar participando junto com esse workshop. Eu conheci o Mauro, né, como eu participando de um curso que ele e a Marta deram aqui em Florianópolis, pela Associação Sagres, né, Mauro? Isso. E foi assim, a primeira vez que eu vi o Mauro entrando em cena como Mauro e também como contador de história, né? O Mauro, quando está contando história, ele se transforma, né, Mauro? E eu fiquei, assim, encantada, porque a forma como ele conta a história
não precisa ter imagem, assim, o ambiente se transforma, a gente entra, assim, na imaginação, né, como se estivesse vendo uma tela da história. Isso, assim, me cativou demais, né, e desde criança eu gostei muito de ouvir, e depois quando aprendi a ler, né, a ler as histórias, e me apaixonei pelos contos, e, e é interessante como, assim, dentro da biografia da gente, né, os caminhos começam a se cruzar com elementos e pessoas afins, né? Então, dentro da minha carreira como dentista, foram 37 anos trabalhando como dentista, paralelamente, eu acabei encontrando a parte terapêutica e nessa parte terapêutica, eu encontrei a linguagem do sistema nervoso. E a linguagem do sistema nervoso se assemelha muito à linguagem que a gente conversa com uma criança, né? Então, assim, aí eu entendi por que eu era tão apaixonada por contação de histórias. Porque o sistema nervoso, né, o sistema somático, o sistema corporal, quando fala com o dono, ele não fica elaborando muita coisa, né? Muito blá blá blá. Até porque criança não tem essa complexidade de palavras e expressões. A criança ela é muito sucinta e objetiva, né? E as perguntas que a criança faz é assim, de chofre, né? De sopetão. Não tem os melindres da boa educação, da boa formulação. Então, assim, essa linguagem tão honesta, tão simples, tão autêntica, também é a parte que me cativou para estudar o sistema nervoso. E aí, quando o Mauro falou sobre o filme Nos Labirintos do Fauno, né, eu fiquei, uau, isso. Eu assisti o filme, fiquei bastante impressionada, quase chocante, né? Aí o Mauro me explicou que esses filmes, os contos, né, a gente pensa que são para as crianças, mas servem mais para os adultos e realmente, né, fazem a gente refletir muito. Então, esse filme Nos Labirintos do Fauno é impactante, né? E o Mauro vai despertar, através dos símbolos, elementos importantes que vão fazer a pessoa refletir, pensar. Então, assim, estou bastante animada com esse tema e o nosso workshop, Mauro. Então, deixa eu, aproveitando o gancho do filme que a Solange falou, deixa eu contar como que nasceu a ideia do workshop. Eu estava na Biblioteca Pública de Curitiba, lá do Paraná, de Curitiba, e por acaso eu vi chegou uma série de livros novos na biblioteca, né? E um dos livros era esse dos Labirintos do Fauno, né? Então eu já grudei no livro e digo, só saia daqui com ele, da biblioteca. E eu peguei o livro e eu já conhecia o filme, já tinha visto o filme, e eu peguei e devorei o livro assim, li em dois, três dias, 300 páginas, um livro maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, nossa, porque como eu já trabalhei com decodificação de símbolos de contos, né? É sempre interessante você trabalhar com um conto que, que não seja autoral, né? Porque o escritor ele sabe os símbolos, os códigos que ele está colocando ali. Quando um conto não é autoral, os símbolos estão de maneira espontânea no conto. Então aí eu peguei e com esse livro do Labirinto do Fauno, ele são pesadelos que o Guilherme Del Toro, que é o diretor do filme, tinha quando criança. Então são pesadelos, sonhos assustadores que ele tinha e ele colocou, lembrou dos sonhos e foi então é uma coisa bem inconsciente, bem espontânea. E aí, o curioso disso é que primeiro aconteceu o filme, o Guilherme Del Toro fez o filme, depois que ele fez o filme, ele convidou uma escritora amiga dele, a Cornélia Funk, e falou para ela, vamos escrever um livro desse
roteiro, e ela topou, e ela escreveu, então, ela escreveu toda a história do filme, né? E eu li aquilo e eu fiquei, uau, olha só, isso aqui dá para fazer alguma coisa muito interessante, né? Porque como são sonhos dele, imagens que ele tinha do inconsciente dele, os símbolos são todos assim, dá para dizer que de uma maneira espontânea. Então eu fiquei olhando, é um livro fechado de metáforas, símbolos, tem um contexto político também, a guerra, a Segunda Guerra e tal, mas a gente não vai abordar isso no workshop. Mas ele tem muitos símbolos, muitas metáforas, né? E aí eu vi que ele tem três símbolos que são os principais, né, vamos dizer, teoricamente, né? Mas são a entrada da Ofélia, que é a personagem principal, a heroína, né? Na floresta, ela encontra o fauno, do nome do título, né? Que dá uma missão para ela fazer, não vou dar spoiler do filme, nem do workshop, nem do livro, mas ele dá uma missão para ela, né? E ela tem que cumprir essa missão e ela vai até o fim do filme e do livro e cumpre essa missão. Mas aí por trás disso tem uma outra história. E quando eu criei todo o processo do workshop, eu também coloquei algumas questões que para serem respondidas durante o processo do workshop. Mas eu achava que, como diz a Marta, né, estava muito cabeção a história, estava tudo muito na cabeça, né? Pouco passando pelo sentimento e pela ação. Então, aí eu pensei, não, isso precisa ter um movimento, isso precisa ter uma ação, precisa ter, as pessoas não podem só ficar desenhando ou escrevendo. E aí eu lembrei da Solange, que o trabalho dela de terapeuta, né? E digo, então a Solange vai fazer a parte, mas não sei se é o termo, movimentada, agitada, as pessoas vão se movimentar com ela. Então, aí eu dividi o workshop, então, em duas partes. Uma parte mais que as pessoas vão trabalhar mais os símbolos, saber o que são os símbolos, como que os símbolos podem entrar, responder as perguntas. E daí a Solange entra com a parte mais, assim, corporal, não sei, é assim que fala, Solange? Explica pra gente. É. Você sabe que, trançando, né, alinhavando um pouco com o que você trouxe, essa questão dos símbolos é muito interessante, né? Porque para mim me inspira a procurar as charadas que esses símbolos trazem, né? E como essa charada, né, cada um dentro da sua biografia vai encontrar, né, a simbologia, o significado, e é um trabalho investigativo, parece detetive, sabe? E aí, assim, eu entendo o sistema nervoso corporal como esse trabalho de detetive, né? É através das metáforas que o corpo também traz, né? Como sensações, como sentimentos. Não é a interpretação e nem a explicação do sentimento e nem do pensamento, né? Como é sentir o sentimento ou a emoção que está viva no sistema. E é interessante porque as pessoas não foram ensinadas. Quer dizer, a gente nasce já sabendo. Só que conforme a gente vai sendo educado e adaptado, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, no convívio do ambiente, né, que a criança vai crescendo, ela vai ficando meio assim formatadinha. E ela vai perdendo essa conexão, né, com o encontro da simbologia, das metáforas. Né? E aí tem que ir para um workshop, tem que ir fazer um curso para reaprender, né, a se encontrar ou a encontrar essas metáforas dentro de si. Né? E quando a gente encontra, é como assim, isso é meu. Né? Esse encontro é tão verdadeiro, tão autêntico,
né? É como encontrar, assim, a sua característica. É como ter um cabelo cacheado, né? O meu cacheado não é o cacheado do outro, né? Então, como é entrar nesse lugar contemplativo, apreciativo, sem julgamento, sem interpretação e sem explicação, né? Algo que é para ser sentido. E aí, quando o Mauro trouxer no workshop essas perguntas, né, a gente vai criar um ambiente e movimentos para que a pessoa possa movimentar aquele segredinho metafórico que está ali meio silencioso, meio escondidinho, meio tímido, está com medo, ou sei lá, né? Está se achando inconveniente, ou está tão assim meio tímido, né? Como a gente vai convidar isso para vir para fora? Eu acredito que a gente vai se divertir bastante. Né? Então, Vai. não vai ser um workshop só de ficar ouvindo, anotando, né? E só na conversação. Vai ser muito divertido. Vai. A gente também vai ver pedacinhos do filme, a gente não vai ver o filme inteiro, que não vai dar tempo, lógico, que nem é, muito legal, sim, muito legal mesmo, Kátia. A Kátia Piccolo é uma bonequeira, assim que fala, né, Kátia? E ela estava até comentando ali que ela fez um boneco do Paulo também. Pois é, Se você puder fiquei curiosa. A Kátia e a Solange se conhecem da internet, eu sei, mas agora estão se conhecendo para ao vivo. E a Kátia disse que fez, mande fotos dele para nós, Kátia, para a gente ver. E a Kátia tem uns bonecos lindos, incríveis. E, e uma coisa que eu estava pensando, conversando com a Solange agora, assim que eu aprendi com a Marta também, é, nós não vamos dar, assim, como a Solange falou, explicações, nós não vamos deixar nada mastigado e pronto para. Não é um workshop que vai dizer para você fazer isso e ai, que vai lá e que vai estar tudo. Não. A gente vai dar as ferramentas, os instrumentos, vai dar pá, enxada, vai dar as coisas para vocês trabalharem os processos dentro de vocês. A gente vai dar caminhos, orientações, mas não vai dizer o que você deve fazer e não faça assim que você vai. Semana que vem você ganha na Mega Sena, ou todos os seus problemas são resolvidos, né? E não, a gente vai dar os instrumentos para as pessoas poderem resolver elas mesmas as suas questões, as suas dificuldades, né? E isso eu aprendi bastante nos trabalhos que eu fiz, que eu e a Marta fizemos, que eram os labirintos, os contos e os labirintos da alma, né? Onde a gente também trabalhava isso, essas questões dos símbolos, cruzando com as histórias de vida das pessoas, mas a gente não dava nada mastigado, as pessoas mesmo descobriam, olha, então é isso, né? Porque cursos e workshops para resolver os problemas está cheio por aí. Você pode fazer, você vai fazer, você vai encontrar muitos coaches ou gurus que vão te dizer o que fazer, mas e aí? Né? Você tem que descobrir, pelo menos eu penso assim, você tem que descobrir por você mesmo, tem que saber aonde o teu calo aperta e por que ele aperta, né? Então essa é uma das propostas que a gente faz. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o workshop, sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da Solange, por favor, coloquem aí, tá? Como eu estava falando, a gente vai passar pedacinhos do filme também, para dar uma ilustrada, né? Então, é um workshop que a gente vai trabalhar as sensações, né, Solange? O corpo, vai Isso. trabalhar um pouco de percepção interior, vai trabalhar um pouquinho de Você cinema, porque a gente vai sabe? falar de É, curiosidades do filme, né? uhum. Que mais? Fala aí. Então, para mim a diferença, por exemplo, se eu falar hoje em dia, né, com essa globalização, internet e YouTube da vida, né, se você quer conhecer, sei lá, a Grécia,
né? Ou quer conhecer aqui o nosso Brasil, né? Você põe lá, viajar, um dos meus sonhos é conhecer o Rio São Francisco. Né? Então, assim, aí você procura no YouTube, né? Rio São Francisco, aí acha um monte de gente falando, dando depoimento, tem o rio que vai aqui, as falésias aqui, paraná, paraná. Ah, tudo bem, é gostoso, é igual assistir um documentário numa super TV, né, com um HD, sei lá de quantos pixels. Você tem a imagem, você pode se deliciar, né, pode se encantar. E pode até chegar a comentar com seus amigos, familiares, né? Você tem conteúdo de conhecimento para falar sobre. Agora, a questão diferente e que te diferencia é quando você experiencia. Né? Então, se eu, ao invés de ficar assistindo só o documentário e tiver a oportunidade de conhecer o Rio São Francisco lá, sentir o cheiro do rio, né? Ver as cores daquele céu, sentir o fresquinho ou quentinho da água, uau! Isso, assim, é magnífico, né? É a impressão e a experiência que eu vou ter, né? Então, o nosso mundo interno, né, também, ele pode ser experienciado. E é isso que eu vou estar propondo nesse workshop. Qual é a experiência, né, das perguntas que o Mauro vai trazer no seu mundo interno? E aí você, cada um, achar a sua experiência interna é um desvendar de uma charada incrível, né? E é tão verdadeiro que você vai levar isso para casa e vai poder lembrar, né? Então, assim, não é um conhecimento que eu vou estar passando, é um conhecimento que você vai estar experimentando no seu corpo através da sua experiência pessoal e através da sua biografia de vida. Sim, mesmo. Uhum. Então, deixa eu contar uma curiosidade do filme, né? Uma delas eu já contei, né? Que é essa, o Guilherme fez dos sonhos dele. Tem uma questão política no filme, né? A história do filme, contando um pouquinho do filme, a história se passa no finalzinho da Segunda Guerra, né? O Francisco Franco, que era o ditador na época, está combatendo os resistentes, né? E aí tem esse pano de fundo da guerra, né? Eu recomendo que quem puder assistir o filme antes, ou melhor depois, né, Solange? O filme, ele é denso, ele é pesado, né? Ele é escuro, né? Ele não é leve, né? Ele não tem... E como a gente falou, é um conto de fadas, mas é um conto de fadas para adultos, né? Como era antigamente, né? Os contos de fadas nunca, no começo, lá nos Greens e antes dos Greens, eles não eram para crianças, né? Depois que eles foram contando para crianças, mas o começo dos contos de fadas eram uma coisa de adultos, para entreter adultos. Então eles têm terror, eles têm coisas escabrosas, coisas que assustam, porque não. E esse conto de fada nos Labirintos do Paulo também é um conto de fada, mas que não é um conto de fada infantil, né? Ele é bem. Inclusive, eu queria passar o filme, mandar o filme antes para as pessoas, mas a Solange me sugeriu, né? Não faça isso, não, espere, né? Quando o Mauro trouxe, né, essa ideia e eu assisti o filme, a primeira reação foi assim, fiquei muito brava, eu falei assim, como assim? Porque realmente é denso, né? É impressionante, mas depois que a gente foi conversando e o Mauro foi trazendo, né, as diretrizes, eu falei assim, pô, então é realmente interessante e profundo esse filme, né? É, E a temática que ele aborda. sim. E tem o livro já é um pouco mais leve, um pouco mais assim. é, Essa escritora, a Cornélia, ela já escreveu outros livros infantis e tal, já é uma parceira assim antiga do Guilherme Del Toro, tal. Eles
são amigos e tal. E ela já escreveu num outro ritmo, numa outra. Você lê com mais facilidade, você lê o livro rápido, você sabe o final da história já, mas mesmo assim você quer chegar até o fim. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu comecei a ler, eu já sabia, mas mesmo assim eu fiquei curioso para saber o que ia, e sempre aquela torcida, né? Vai que não aconteça no final do filme, que não seja como no filme, né? Mas e aí ela vai colocando uns outros elementos também que não tem no filme, né? Sim, sim, como a proposta, sim. A gente procurou, Kátia, fazer uma proposta bem intensa, com bastante material. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho do filme, a gente vai falar um pouquinho do livro. Então, não é só um workshop de, vamos dizer assim, para você fazer perguntas e responder, não. Você vai ter acesso a um pouquinho de cada coisa, né? É, e um trabalho com a Solange. Então, é um workshop que procura é, ir por outras áreas também, né, Solange? Não só É. pelo simples Você sabe que perguntar e responder, né? a minha cabeça funciona através de metáforas. Então, assim, a gente estava falando sobre o filme denso, né? O quanto que eu fiquei brava quando eu assisti, que eu falei, pô, mas nossa, que filme é esse, né? E assim, aí eu fico me perguntando, né? Quantos vieses da nossa vida, né? Ou quantos momentos, circunstâncias da nossa vida passamos por momentos densos, né? Momentos densos a gente não consegue enxergar, não é uma água límpida ali que está assim, né? Fluida, transparente. É denso, às vezes o momento de vida está espumante, né? Igual quando você cozinha, assim, sei lá, muitos legumes juntos, aí eles vão espumando, fica aquela espuma, você não consegue enxergar se a cenoura está cozida ou não está, você tem que tirar com a escumadeira, né? Para conseguir ver se a abobrinha, a cenoura está cozida, né? Ou às vezes tem momentos densos da vida que parecem, assim, um líquido grosso, né? E aí, assim, como que você vai clarear, tirar da confusão aquilo que está, né, uma meleca na sua vida? Às vezes precisa diluir, né, esse líquido em 2, 3 diluições para conseguir ver, enxergar a densidade, né, mais clara do que está confuso na sua vida. Então, em todos esses momentos, né, entrar nesse mundo interno que nós temos e ir ao encontro dessa densidade, né, que às vezes está desorientada, está confusa, está trançada, né, com tantas coisas juntas de uma vez, normalmente, né? E aí, assim, como que a gente vai desfiar isso, deixar mais leve, tornar menos denso, né? Tirar com a escumadeira aquilo que está espumante. Esse é o nosso trabalho. Sim. Não sei se É. ajudei ou desajudei. Então, gente, então só reforçando, é dia 12 agora, sábado à tarde. Quem não mora em Florianópolis, aproveite, porque hoje está chovendo, hoje é quinta-feira, está chovendo, mas a previsão é sábado de sol. Então, quem não mora E, aqui, vem de manhã cedo, pega uma praia, pega uma lagoa, come um peixinho, e daí à tarde vem para o workshop, faz o workshop, daí no domingo continua passeando, é, daí volta para casa, né? Na, e então, dia 12 às 14 horas, qual que é o lugar, é, Solange? lá no Pantanal, em frente ao ginásio da UFSC, que antigamente tinha o prédio, né, onde tinha ginástica olímpica, né, é quase em frente, tem um posto Ipiranga próximo, numa esquina, entra naquela ruazinha, no Pantanal, bairro Pantanal. Um lugar bem fácil de ir, tem lugar para estacionar na rua, e é uma rua bem larga, então é bem tranquila também, aí vai ser sábado, né, então não vai ter dificuldade nenhuma de estacionar ali.
E para entrar, é uma casa, né? Então tem um pequeno jardim na frente. A gente vai entrar e o espaço pede para que, né, a pessoa tire o calçado. Então recomendo que leve uma meia quentinha ou uma sapatilha, né, para poder entrar lá dentro. E vamos passar, né, das 14 às 18 horas. Aí nessa previsão de horário, você fica ali com a gente. É, eu achei tão curioso que quando você falou no Pantanal, né? Eu digo, uau, Pantanal tem ligação com conto de fada, né? É, Sempre tem uma história que tem um Pantanal, ou que tem que atravessar o Pantanal. Mas não é o caso aqui, tá, gente? Vocês não vão precisar fazer ginástica nenhuma para chegar nesse Pantanal aqui. É, então, sábado, das 14 às 18, tá? A gente está, até sexta-feira, a gente está com um desconto na inscrição. Então, mandem um e-mail, mandem um WhatsApp. A gente vai deixar no perfil da Confraria dos Viajantes, a gente vai deixar o. Eu vou colocar o telefone aqui já, para contar. Vou pôr aqui 996510229. Esse aqui é o telefone de contato, tá? É o WhatsApp da Confraria dos Viajantes. E a gente vai estar fazendo as inscrições por aí, pelo WhatsApp, tá? E até sexta-feira ainda a gente está dando um desconto de promocional de 250, a gente está fazendo por 200. Então, até sexta-feira, né? Então, de novo, fica o convite, quem não mora aqui em Florianópolis, quem alguém tem alguma coisa, Estou ouvindo congelou, você de novo agora, você já voltou. tá? Então, gente, era isso. Eu queria agradecer a Solange, a, a parceria dela, a paciência comigo, o trabalho foi bem costurado, a gente ficou horas, dias conversando, trocando o que é bom, o que é bom, o que não é bom, o que podemos colocar, o que não podemos. Foi uma trança bem, um labirinto Uhum. bem caminhado e bem construído. Nós saímos do labirinto, estamos esperando vocês na porta para a entrada do labirinto. O Paulo está lá no meio do labirinto esperando vocês também, tá bom? É, quero agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente, né? E Solange, por favor, que agora eu queria deixar com você para falar. Então, Mauro, foi assim muito divertido poder contar, né, com a sua caminhada aqui junto, nas orientações, né, no aprendizado, aprendi muito contigo. E agradecer muito o pessoal que está aqui nessa live participando, né? Pessoas queridas, conhecidas, umas conheço pessoalmente, outras não. E estou aguardando então vocês no sábado, das 2 às 6 horas da tarde. Vai ser uma tarde assim muito divertida, muito rica de experiência. E eu envio aqui um grande abraço a todos. Não esqueçam das meias quentinhas. Um beijo, gente. Obrigado. Boa noite, Um Solange. beijo. Obrigado, querida. Até. Até.